Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, em nome do Senhor Jesus. Vamos estudar a palavra de Deus e ela é a continuação do capítulo de número 2, amém? Assim diz o texto sagrado: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Vejamos, amados, que nesta carta Paulo contrasta aqui a obra transformadora do Espírito na vida de seus leitores com as cartas de recomendações levadas por outros mestres religiosos, bem como com a lei de Moisés gravada em pedras, tendo declarado mais uma vez sua sinceridade. 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, Paulo pergunta-se se precisava de cartas de recomendação para lhe garantir o apoio, como alguns faziam. A linguagem indica que os falsos apóstolos, mencionados mais adiante na carta, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13, tentaram obter aceitação valendo-se de tais referências eclesiásticas. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Os coríntios eram a carta de recomendação do apóstolo Paulo. Esta passagem não condena as cartas de recomendação. O próprio apóstolo Paulo se valeu delas antes e depois da sua conversão. Atos capítulo 9, verso 1 a 2, 2 Coríntios capítulo 8, verso 22, Romanos capítulo 16, verso 1 e 1 Coríntios capítulo 16, verso 10 e Colossenses capítulo 4, verso 10. Neste caso, o apóstolo não necessitava de cartas de recomendação, pois já possuía uma. Os cristãos de Corinto, em seu ministério entre eles, o amor de Paulo pelos coríntios era conhecido por todos que tinham contato com seu ministério. Uma das qualificações que se deve ter para exercer o evangelismo é justamente o amor pelo próximo, tanto pelo povo de Deus como pelos perdidos. A carta de Cristo, Paulo apelou aos próprios coríntios em busca de provas da autenticidade de seu ministério. Deus havia transformado a vida deles, o que qualquer um podia constatar. A confiança. Paulo estava convencido de que Cristo tornaria eficiente seu ministério. Para essas coisas, quem é idôneo? A letra é uma referência à antiga aliança, ou seja, aos 10 mandamentos, escritos em pedra. A letra mata porque todos infringiram a lei e a punição para isso é a morte.
Agora Paulo apresenta 3 contrastes entre o Antigo e o Novo Testamento. Cada contraste começa com os versículos 7, 9 e 11. Nestes exemplos, o Novo Testamento é mostrado como sendo mais glorioso do que o Antigo Testamento. Paulo lista o primeiro dos 3 contrastes entre o Antigo e o Novo Testamento. Primeiro, o Antigo Testamento gravado com pedras, e em pedras, uma referência aos 10 mandamentos. Mas o ministério do Espírito é de maior glória, porque a glória da dispensação da lei entregue a Israel por intermédio de Moisés era transitória. Além disso, embora a lei em si seja santa, Romanos capítulo 7, verso 12, por causa do pecado, quem vem pelo conhecimento da lei, enquanto a dispensação da graça pelo Espírito opera a vida, verso de número 9 a 10. O segundo contraste é que o Antigo Testamento era o ministério da condenação, mas o Novo Testamento é mais glorioso porque é o ministério da justiça. Deus declara ao justo e então o Espírito Santo capacita o cristão a viver corretamente. A primeira obra de Deus é chamada justificação e a segunda é chamada santificação. O terceiro contraste é que o ministério era transitório, enquanto o outro permanece. O novo concerto superaria o antigo, estabelecido no Monte Sinai entre Deus e a nação de Israel. Paulo teve ousadia no falar, expressão grega que significa liberdade de expressão ou fraqueza. Em vez de mostrar-se temeroso ou relutante, Paulo foi sincero e corajoso. Não somos como Moisés. Em seguida vem uma alegria a respeito do relato apresentado em Êxodo capítulo 34, verso 29 a 35. Punha um véu sobre a sua face. O véu não seria para esconder a glória, mas para obscurecê-la. O povo pôde ver o brilho, porém não diretamente. Esse véu não apenas encobria o brilho da glória, mas também escondia o fim daquilo que era transitório. Essa temporariedade da glória que acompanhava o antigo concerto não estava evidente aos filhos de Israel. Para Paulo, isso tinha um significado bastante claro. O véu na face de Moisés lembrava Paulo de outro véu, assim como o que cobriu o rosto de Moisés escondia a temporária do ministério daquele ministro. Também existia um véu sobre o coração do povo, escondendo o desvanecer do antigo concerto. Sempre que Moisés se voltava para o Senhor, retirava o véu. Êxodo capítulo 34, verso 34. De maneira semelhante, temos liberdade em Cristo de olharmos diretamente para Deus, tendo acesso direito a Ele e a sua glória. Verso 17, o Senhor é Espírito, o Espírito Santo é o próprio Deus, assim como o Pai e o Filho, liberdade. O Espírito nos liberta do pecado, da morte e da condenação da lei do pecado. Todos os cristãos contemplam a glória do Senhor nas Escrituras e são transformados à imagem de Deus. Cristo é essa imagem exata do caráter de Deus Pai. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. De glória em glória, indica que uma glória sempre crescente. Assim como os cristãos contemplam a glória de Deus na sua palavra, o Espírito de Deus os transforma para que alcancem a semelhança de Jesus Cristo. Essa é uma descrição do processo gradual de santificação. Se desejamos tornar-nos como Cristo, devemos dedicar-nos a aprender sobre Ele na Palavra de Deus. Esse reflexo, então, torna-se a matéria-prima que o Espírito de Deus utiliza para moldar a semelhança de Cristo em nós. Amém? Essa foi a Palavra de Deus com a missionária Karina. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.